sabe me citar algumas fontes de energia? Fontes de energia é o carvão. Eu creio que a água, né? A água. E como é que a energia chega na tua casa? Bom, através do condutor de eletricidade, né? Fios e todos os equipamentos necessários. A energia chega na minha casa através dos cabos, da fiação. Através de fios elétricos, energia elétrica no caso, né? Através de cabos de transmissão. Como é que é gerada a energia? Aí depende, né? Se você tem uma usina atômica, você precisa do plutônio. Se você tem uma hidrelétrica, você precisa de água, um desnível. Se você quer uma que tem aquelas termoelétricas, né? Você precisa de petróleo, você queima carvão. Através de turbinas que acionam os geradores de energia, que geram energia, que são transferidas para as distribuidoras que distribuem energia para as cidades. A energia é gerada nas usinas hidrelétricas. Você acha importante economizar energia? Sim. Mas bom que economizamos no bolso, né? E o que você faz para economizar? Usar o chuveiro rápido. Usando menos um ar-condicionado, tomando banhos mais rápidos, desligando aparelhos domésticos quando não se está usando. Não deixar a luz acesa sem necessidade, televisão, rádio. Na hora do banho. Desligando as luzes lá em casa e quando sai do quarto, desligar a televisão. Eu acho que a economia de qualquer coisa é importante, né? Energia elétrica, apesar de se utilizar recursos naturais hoje para gerar energia elétrica, né? A necessidade da economia é porque existe uma saturação no sistema de distribuição da energia. Se a gente não economizar, vai faltar. Porque toda a energia, pelo menos a maioria da energia que a gente consome, vem da água. E a gente sabe que a água ela uma hora vai deixar de existir. É fundamental. Hoje em dia eu acredito que até as crianças deveriam já aprender isso já desde jovens. Eu economizo energia através de desligar as luzes quando eu saio do quarto, quando eu saio da sala, né? Economizar é importante, que faz bem para o nosso bolso e para o planeta. Olá pessoal, eu sou o professor Duarte e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente interessante. São as fontes de energia. Você sabe para que se usa a energia? Você sabe como é que se obtém energia? Bom, eu acho que você vai aprender. Bom, a aula de hoje ela é composta por alguns blocos. Nós vamos trabalhar inicialmente o histórico. A geração de energia ela é extremamente importante, só que ela não é de hoje, ela vem já desde a antiguidade. Além disso, você vai ver como são essas fontes renováveis e não renováveis. Outra parte da aula, você vai conferir também como se dá o uso e as vantagens e desvantagens da sua utilização. Eu quero convidar cada um de vocês para entrar nessa viagem. A geografia, ela tem como um dos pilares a motivação de cada um. Você vir junto comigo significa você penetrar dentro das fontes de energia, saber como cada uma é utilizada, para que é utilizada e, além do mais, como a gente pode viver no mundo melhor. As fontes de energia, elas hoje podem ser consideradas em dois grupos, renováveis e não renováveis. Bom, as fontes renováveis são aquelas fontes onde você tem a possibilidade de sempre obtê-las. Você sabe algumas? Dá uma olhadinha aí, pergunta para o teu colega que está aí sentado do teu lado, vê se ele sabe alguma fonte de energia renovável. As fontes renováveis eu posso citar como água, eu posso também citar a energia eólica, do vento, a solar. São fontes, gente, que não vão se esgotar nunca. Por quê? Você tem um ciclo de renovação natural no planeta Terra em conjunto com o universo. Agora, existem fontes que não são renováveis. Por exemplo, carvão. Por exemplo, eu estou falando de carvão mineral, e não vai confundir com aquele carvão do churrasco, não. Aquele é carvão vegetal, é lenha queimada, ok? Carvão mineral, rocha, é uma fonte de energia, só que não é renovável. Petróleo, o xisto betuminoso, são fontes não renováveis. Bom, atenção, dá uma olhadinha, ó. As fontes não renováveis, elas infelizmente são hoje em dia as mais utilizadas. O consumo nos países desenvolvidos, ele é extremamente alto. A nossa sociedade, ela é dividida basicamente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom,
Nos países desenvolvidos, o consumo de energia é muito grande. Bom, gente, vamos às previsões. Como é que vai ser o futuro energético do planeta? Eu já falei para você que o consumo nos países desenvolvidos é muito grande. O nível de renda é muito elevado, ou seja, eles têm capacidade para consumir bastante energia em termos de aparelhos eletrônicos, transportes. Além disso, né, você tem todo um comércio dentro desse tipo de país, que acaba consumindo muita energia. As previsões são, infelizmente, negativas, ou seja, sombrias. Por enquanto, nós ainda dependemos muito das fontes não renováveis, como petróleo, como carvão. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, presta atenção porque essas previsões, elas são sempre, por enquanto, infelizmente, negativistas. A falta de uma energia ainda bastante complexa, que seja renovável, tá? Faz com que o ser humano ainda pense muito sobre essa possibilidade, né, de falta de energia, de um apagão geral, vamos colocar assim entre aspas, do planeta. Vou falar então das fontes alternativas de energia. Como o nome já próprio diz, são alternativas ao que se tem usualmente, né? As fontes alternativas mais usadas hoje seriam energia eólica, energia solar. As pequenas centrais hidrelétricas também são consideradas como fontes alternativas e atualmente está entrando também a parte de hidrogênio, a utilização de hidrogênio através de células a combustível também como fonte de energia. Uma das principais fontes seria a energia eólica, que seria a transformação da energia do vento em energia elétrica, passando pela energia mecânica. Essa é uma fonte que tem tido grande avanço no mundo de ano a ano, é uma das fontes de energia que mais cresce para a geração de energia elétrica. Um dos países líderes na instalação de usinas eólicas seria a Alemanha. Hoje ela já tem uma capacidade superior à potência instalada em Itaipu, que é a nossa maior usina aqui no Brasil, em torno de mais de 14 mil megawatts instalados num país como o tamanho da Alemanha, que é relativamente pequeno. A energia eólica, ela é renovável, quer dizer, o vento está passando todo o tempo e quando você pode aproveitar isso, ótimo. É claro que tem épocas de calmaria onde você não tem a geração de energia. Então, a complicação, o problema da energia eólica é que ela não pode haver o armazenamento da matéria-prima. Quer dizer, o vento passou, se você utilizou ele para gerar energia, ótimo, se não utilizou, paciência, né? Então, sempre que está passando, você está utilizando. No caso do Brasil, nós temos hoje instalado em torno de 29 megawatts e em pequenas usinas aí, como o início da utilização de energia eólica. Existem programas aí ministeriais que envolvem o incentivo para que se cresça e a ideia é que se chegar em pouco tempo a mais de 1.000 megawatts instalado em energia eólica. Bom, legal, né? É bom sempre ouvir alguém da área falar sobre fonte de energia. Você percebeu que as fontes renováveis são o caminho para o futuro da humanidade. Legal? Agora, não tem só fontes renováveis. Vamos começar a trabalhar essas fontes? Olha a primeira, ela não é renovável. Vamos ver se você sabe qual é? Ó, é a questão do petróleo. Bom, o petróleo, ele sempre foi muito utilizado pela humanidade. Sempre? Não, claro, óbvio, tá? Ele começa a ser utilizado a partir da sociedade moderna. Agora, o que é petróleo? Deixa eu tentar já te falar alguma coisa. O petróleo é um hidrocarboneto fóssil, ou seja, ele está ligado a fósseis depositados preferencialmente em ambientes que foram marinhos. Atenção, esses fósseis acabaram originando, através de modificações químicas, o que a gente conhece como petróleo. Ele pode ser encontrado, por exemplo, como óleo, ele pode ser encontrado na forma de gás, né, o gás natural, ou seja, você tem a possibilidade, né, de várias formas de aparecimento de reservas de petróleo. Bom, ao longo da história da humanidade, o petróleo foi bastante utilizado. Por exemplo, na época dos romanos, já se achava um óleo viscoso e se utilizava ele na formulação de estradas, né? Você tapava buracos e pequenas ligações de pedras naquelas vias romanas com petróleo. Bom, eu falei para você que o petróleo começou a ser formulado e ser mais utilizado na era moderna da humanidade, principalmente depois, né, da segunda revolução industrial.
O petróleo, a primeira grande reserva, tá, foi descoberta nos Estados Unidos. Ele vai descobrir um poço de petróleo com 21 metros de profundidade em 1859 na Pensilvânia, Estados Unidos. E a partir daí, o petróleo vai se transformar no chamado ouro negro. Bom, ele recebe esse apelido porque o petróleo tem 1001 utilidades. Ele pode ser utilizado como fonte de combustíveis, gasolina, óleo diesel, na indústria, por exemplo, né, de plásticos, até em chiclete, né, a gente encontra petróleo. Ou seja, bom, o petróleo vai ganhar proporções mundiais, principalmente a partir do uso do automóvel, né? Ele, como combustível, passa a ter uma mundialização do seu uso. Bom, eu falei de combustíveis, né? E para falar de combustíveis, nada melhor relacionado a petróleo do que falar das 7 irmãs. As 7 grandes empresas, né, de exploração de petróleo que surgiram no século XIX e início do século XX. As 7 irmãs são a Esso, a Shell, a Texaco, a Mobil, a Chevron, a Gulf e também a British Petroleum. Ou seja, elas formavam um cartel, mais ou menos, que dominou quase que a totalidade da extração de petróleo até os anos 30. A partir dos anos 30, começa um movimento nos países, principalmente, né, nos países como a Argentina, como o Brasil, como o México, a Venezuela, para se criarem companhias nacionais de exploração de petróleo, para combater esse monopólio que as 7 irmãs criaram. Né, o monopólio da extração e o monopólio da distribuição de petróleo mundial, já que elas comandavam o preço da venda da extração, preço do petróleo cru, e também na venda, né, dos derivados, ou seja, do petróleo já refinado. Bom, a partir daí, você tem uma região que é essencial quando se fala de petróleo. Galera, não tem como deixar de falar nessa região. Bom, o Oriente Médio, ele é hoje, sem dúvida, vital para a extração de petróleo no planeta. Ele concentra cerca de 60% das reservas mundiais de petróleo. A principal área de extração é, sem sombra de dúvida, a área do Golfo Pérsico. Os países que estão no entorno do Golfo Pérsico, posso citar como exemplos o Iraque, o Irã, o Kuwait, a Arábia Saudita, esta última, por sinal, a que concentra a maior quantidade de reservas de petróleo do planeta. Galera, sem sombra de dúvida, o Oriente Médio é hoje a principal área de reserva e importância de petróleo do planeta. Tem outras. Por exemplo, na América do Sul, você tem a Venezuela. Por exemplo, os Estados Unidos também produzem muito petróleo, mas consomem demais. A Rússia, enfim, outros países. Agora, o Oriente Médio, sem sombra de dúvida, dita as regras do petróleo mundial. Essas regras, elas vão ser bastante complicadas a partir dos chamados choques do petróleo. Bom, os choques do petróleo estão relacionados, mais uma vez, ao Oriente Médio. Essa região aqui no entorno do Golfo Pérsico, ela vai comandar a extração de petróleo mundial, já falei. Em 73, através de um conflito entre países árabes, que são esses países aqui no entorno do Golfo Pérsico, que produzem petróleo, com Israel, esse conflito vai originar o aumento do preço do petróleo. Por quê? Israel apoiado pelos Estados Unidos na questão com os palestinos. Os palestinos são árabes, irmãos desses países aqui, ó, produtores de petróleo. Atenção, esse conflito entre palestinos e israelenses, os árabes ficam do lado dos seus irmãos, os palestinos, em 1973. E como Israel vence a guerra, atenção, você vai ter, mais uma vez, problemas na região. E qual foi o problema? Um problema gravíssimo de aumento do preço do barril de petróleo em 73. O preço do barril de petróleo dispara porque os árabes vão se unir
e vão conseguir aumentar o preço do petróleo. Agora, como é que os árabes conseguiram se unir para aumentar, para definir esse aumento do preço do petróleo? Aí entra uma organização muito importante. Presta atenção, é a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, da qual, essa organização, os principais países componentes dela são os países justamente árabes, aqueles que têm as maiores reservas. O segundo choque vai se dar em 1979. Você tem a Revolução Fundamentalista Islâmica no Irã. Essa revolução leva ao poder, no Irã, um grande país produtor de petróleo, um homem chamado Ayatollah Khomeini. Esse homem provoca a Revolução Fundamentalista e uma Revolução Fundamentalista Islâmica anti-Ocidente. O Ocidente fica com medo. O Ocidente fica com medo da falta de petróleo. O preço novamente dispara. Bom, você já reparou que o mundo fica dependente, fica refém do Oriente Médio quando se fala em relação a petróleo. E nos anos 80? Nos anos 80, você tem uma queda no preço do petróleo. Por quê? Os grandes países produtores não entram em grandes conflitos, ou pelo menos em novos conflitos. Atenção, você tem uma estabilização do preço do petróleo. O mundo relaxa com relação à à possibilidade de uma crise de petróleo. Atenção, é importante ressaltar que essa paz momentânea, ela vai terminar em 1991, com a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo vai colocar frente a frente o Iraque versus o mundo praticamente todo, comandado pelos Estados Unidos, por um senhor chamado George Bush. Tá? Atenção, esse presidente americano faz a Guerra do Golfo, promove, lidera a Guerra do Golfo contra o Iraque. O mundo mais uma vez teme pela falta de petróleo e os preços disparam. Você reparou que apesar da evolução mundial, o petróleo ainda continua ditando as regras. Por quê? Porque infelizmente, porque não é renovável, a nossa principal fonte de energia. Quem dera que a nossa principal fonte de energia fosse renovável, a gente estaria um pouco mais calmo. Bom, galera, atenção, deu para entender um pouquinho de petróleo, as sucessivas crises, a dependência que a gente tem dele. Atenção, vamos a outras fontes de energia? Carvão, mineral e gás natural são duas outras fontes de energia. São bastante utilizadas principalmente quando o petróleo está em falta. Lembra dos choques do petróleo? Bom, o carvão, sem sombra de dúvida, é o substituto imediato, principalmente nos países do hemisfério norte. Por exemplo, China, por exemplo, Rússia, por exemplo, Estados Unidos, que são grandes produtores de carvão. Ele é o substituto imediato a qualquer falta de petróleo. Bom, o carvão tem um problema muito sério. Ele polui bastante o meio ambiente. Esse problema tem levado bastante ecologistas a condenarem o seu uso, porque ele poderia e obviamente contribui para o efeito estufa, ou seja, você teria aí o carvão sendo utilizado como uma das fontes que levariam a esse efeito estufa. A camada de poluente que se forma no entorno da atmosfera e impede a dispersão de calor, elevando a temperatura do planeta. Sem sombra de dúvida, o carvão seria aí um dos principais contribuintes, junto com o petróleo, dessa formação desse efeito estufa. Esse é um ponto negativo. Um ponto positivo é que o carvão está lá, já existe em grande quantidade, principalmente nesses países que eu acabei de citar. Ou seja, seria um substituto imediato, para qualquer possibilidade de falta aí de petróleo. Uma outra opção seria o gás natural. Bom, o gás natural, ele tem algumas vantagens. Uma das principais é a possibilidade e facilidade de ser transportado, através principalmente de gasodutos.
Uma outra vantagem em relação principalmente a carvão e a petróleo, já que também são fontes não renováveis, é que o gás natural ele polui bem menos do que esses dois. Ou seja, você teria a possibilidade de transporte mais fácil e uma queima menos poluente, que agravaria menos o quadro do efeito estufa. Por isso, tem sido bastante utilizado pela indústria química e também como fonte de energia para transporte. Ok? Tá? O gás natural, ele é uma outra opção. Por que você optou para a utilização do gás natural? Economia de consumo, maior durabilidade do motor. É mais econômico, é mais vantajoso ou você acha que isso é um mito que as pessoas inventaram para um combustível alternativo? Em relação à gasolina, economia de 50%. 50%, em relação ao álcool, 30%. Foi uma questão mais de economia, uma economia muito significativa, muito, em torno aí de 70-80% tá dando. Hoje em dia está bem mais barato e mais em conta, né? Hoje com R$15 você roda 200, 250 quilômetros. E hoje você vai colocar isso em gasolina ou até mesmo no álcool, você não faz nem a metade disso. O custo é bem mais baixo hoje você ter um carro a gás do que ter a gasolina ou até menos flex, né? O desempenho do carro, eu digo, cai 10%, em termos de potência. Primeiramente pela economia e um experimento para ver se funcionaria. Eu acho que economizou mais, né? Foi economizando em média 20 a 25% do combustível, da gasolina para gás. Está dando uma média de 65% da economia. Pela economia, para quem tem uma distância mais longa a percorrer, vale a pena a implantação do sistema gás. Bom, nós falamos aqui sobre algumas das fontes que não são renováveis. Agora, vamos trabalhar um pouquinho as fontes renováveis? Dá uma olhada, tá? Eu tenho a formação de energia, ou seja, a geração de energia, através das hidrelétricas. Olha para cá. A hidroeletricidade, ela oferece algumas vantagens. Quais são as vantagens pelas hidrelétricas? Primeiro, é uma fonte, eu já falei, renovável. Ou seja, você tem a possibilidade, ao longo dos séculos, de estar sempre utilizando ela. A segunda vantagem é a possibilidade de você não contribuir para a poluição. Ou seja, você tem a possibilidade de não alterar o quadro de efeito estufa. Que legal, né? Agora, uma desvantagem das hidrelétricas é o seu alto custo de implantação. Cara, é muito alto. Gente, instalar uma hidrelétrica, construir uma represa, formar um lago, é muito caro, ok? Mas, para países que têm por exemplo, um grande potencial hidrelétrico, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, do Canadá, Rússia, que são países que têm rios de planalto e uma relativa quantidade de dias de sol, que facilitam a evaporação. Isso faz com que você tenha rios com bastante volume de água e a possibilidade de rios de planalto com grande queda de água, gerando energia nessas quedas d'água. Bom, essas são as vantagens e desvantagens do uso da energia hidrelétrica. A termoeletricidade é outra forma de se obter energia elétrica. Bom, a termoeletricidade, ela se constitui na possibilidade de você utilizar a queima de alguns combustíveis, como por exemplo o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, ou seja, você pode queimar esses combustíveis e originar energia. Essa energia que está possibilitando aqui a nossa filmagem. Bom, essa energia que faz com que você possa utilizar a sua televisão em casa. Bom, gente, a termoelétrica, ela é vantajosa no sentido de que seu custo inicial de implantação é mais baixo, ou seja, do que a hidrelétrica. Você tem um custo inicial bastante baixo. Outra vantagem é que você pode colocar uma termoelétrica em qualquer espaço que você queira. A hidrelétrica não. A hidrelétrica ela tem que estar associada ao rio.
E esse rio tem que ter um bom potencial, né, de queda. A termoelétrica não, gente. A termoelétrica se instala em qualquer lugar, com preferência, é claro, por áreas próximas da área de fornecimento de matéria-prima, carvão, petróleo, enfim, tá? Essas são vantagens, tá, da termoelétrica. Agora, como desvantagens, nós temos também a grande emissão de poluentes. Bom, a termoelétrica, ela vai ser uma das grandes contribuintes para o chamado efeito estufa, junto com o petróleo, junto com o carvão, né? Essas termoelétricas, elas são grandes poluidoras, percebeu? Tá? Então, e elas dependem de fontes normalmente não renováveis, ou seja, tá? Um dia elas provavelmente, se não houver uma mudança, né, nos padrões energéticos que se tem notícia hoje, as termoelétricas um dia vão ter que parar de funcionar, já que trabalham fundamentalmente com fontes de energia que não são renováveis. Outra fonte utilizada é a energia atômica. Essa energia é uma das mais usadas na atualidade. Ela começou a ser usada com bastante frequência a partir dos anos 50, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Você sabe como que a gente pode obter a energia nuclear? Uma forma muito complexa de obtenção. Mas para você entender, deixa eu tentar te explicar como é que se obtém energia a partir de hidrelétricas. Você já tem uma noção, né? Você tem o rio vai descer uma corredeira, ou seja, ter uma boa declividade. A partir dessa declividade, o rio movimenta a turbina. Essa água represada do rio, né? Tem que se construir uma represa. Movimenta uma turbina e a partir daí, tá, dessa movimentação da turbina, você tem a geração de energia. Bom, nas termoelétricas, o que gera energia é a queima de combustíveis, por exemplo, petróleo, por exemplo, carvão. Essa queima aquece uma caldeira, liberando vapor, e esse vapor movimenta a turbina. Agora, na energia nuclear, o que vai diferenciar é que não são combustíveis queimados e também não é a água que movimenta a turbina. O que vai acontecer é a fissão dos núcleos. Atenção, a fissão dos átomos de urânio. O urânio é o mineral associado à energia nuclear. Você sabia? Você tem a fissão, ou seja, a quebra desses núcleos, né, desses átomos de urânio, e a partir dessa quebra, a liberação de energia. Essa energia liberada, ela vai aquecer também uma caldeira, liberando vapor, e a partir da liberação desse vapor, você vai ter a movimentação de uma turbina. Essa energia nuclear, ela é derivada dessa fissão, atenção, dos núcleos dos átomos de urânio. É uma energia primária, gente. É uma energia primária. E essa energia primária, se por acaso houver algum acidente com ela, vai contaminar as pessoas ao seu redor. Você provavelmente já ouviu falar sobre acidentes, tá, em usinas nucleares, ou acidentes, explosões ou contaminação de pessoas. São bastante graves esses acidentes. Por quê? Porque não se pode brincar. Você está trabalhando com uma energia primária e qualquer descuido pode ser fatal. Os países que mais usam a energia nuclear normalmente são países desenvolvidos. Você sabe por quê? A energia nuclear, ela é uma tecnologia muito cara e avançada. O custo de instalação e a tecnologia incorporada para você ter uma usina nuclear funcionando são muito elevados. Ou seja, o custo para você ter esse tipo de energia é um custo muito caro, principalmente, né, na sua fase inicial. Os países mais pobres, além de não terem essa tecnologia, porque não têm capital para investir, não têm a possibilidade também de concluir o processo, ou seja, nem a fase inicial, nem a conclusão. Portanto, os países que mais utilizam são aqueles desenvolvidos. Eu posso citar como exemplos a França, os Estados Unidos, a Alemanha, que são países desenvolvidos cuja fonte de energia, tá, uma das principais, é a energia nuclear. Atenção, existem uma série de relatos que mostram que a energia nuclear
pode trazer vários problemas. Bom, um dos problemas mais graves são os acidentes que podem ser ocasionados, tá, por esse uso da energia nuclear. Você já deve ter escutado falar, por exemplo, de algumas usinas onde ocorreram explosões. Além disso, pessoas que porventura foram contaminadas. Um dos casos mais graves aconteceu nos Estados Unidos em 1979, na usina de 3 Mile Island, onde houve um grande vazamento que contaminou pessoas da região. Outro, e o principal acidente nuclear visto até hoje na humanidade, foi em 1986, na Ucrânia, no país que você conhece hoje como Ucrânia, na usina de Chernobyl. Essa usina, um dos reatores dela, explodiu, tá, contaminando localidades até 4.000 quilômetros de distância da usina. Bom, esses acidentes são problemas sérios que a usina nuclear pode vir a trazer para as áreas onde elas estão instaladas e para as áreas vizinhas, ou pessoas que trabalham dentro delas. Um outro problema, eu já falei, principalmente para países mais pobres, é o alto custo de implantação, né? Isso diferencia a possibilidade, o acesso ao uso, né, da energia, ou pelo menos a geração dessa energia, entre países ricos que podem gerar energia nuclear e países pobres que vão ficar excluídos. Um outro problema é a possibilidade de você não ter locais adequados para armazenar esse lixo. O lixo atômico, o lixo nuclear, o rejeito, peças, equipamentos, roupas utilizadas dentro da usina que poderiam, tá, ter algum destino, mas que até hoje a humanidade não conseguiu dar uma solução final para o lixo radioativo. Uma das soluções que os países mais ricos principalmente fazem é, por exemplo, colocar esse lixo em caixas de chumbo e enterrá-las ou jogá-las no oceano, tá? Com certeza essa não é uma das soluções mais adequadas. Bom, um dos problemas mais graves relacionados à energia nuclear, para a gente finalizar essa temática dos problemas, está relacionado ao uso da energia nuclear para fins que não são pacíficos. Ou seja, você utilizar das usinas para fins que não necessariamente têm relação apenas com a geração de energia. Por exemplo, um desses fins é a utilização da energia nuclear, né, urânio, para a formação de ogivas que vão compor a bomba atômica, né, a tão falada bomba atômica. Os países mais ricos, os desenvolvidos, né, e principalmente os Estados Unidos, controlam e regulam o planeta com relação à possibilidade de novas experiências com relação a essas bombas atômicas. Eu fico me perguntando, toda vez que eu vejo imagens de crianças com problemas relacionados à má formação, eu fico me perguntando, toda vez que eu vejo imagens de bombas atômicas como Hiroshima e Nagasaki, até que ponto a humanidade ela pode levar à frente essa questão da energia nuclear? Será que o ser humano ele vai algum dia perceber que a única forma de sobrevivência no planeta, a única forma de nós conseguirmos um futuro mais inteligente, mais sensato, é a utilização de fontes alternativas, como a eólica, como a solar, como, né, a biomassa, por exemplo, o óleo de mamona, enfim. Deixar um pouco essas fontes não renováveis, já que, por exemplo, a gente está falando, né, de energia atômica, e a energia atômica é uma fonte não renovável, e ainda tem o perigo de bombas atômicas, ou seja, um desvio na utilização pacífica, que seria o uso de energia para fins não pacíficos. Para falar melhor do tema, né, eu acho que nada fica mais no lugar do que o poema de Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima,
que mostra bem a realidade do ser humano. A realidade de um ser humano que ansia, né, que quer energia, mas que não está no momento, infelizmente, ainda sabendo a melhor maneira de buscá-la. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas nessa pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Olá, galera! Como dica de estudo para aula sobre energia ou fonte de energia, você pode trabalhar com sites da internet. É só digitar a palavra energia e você vai ter vários sites que falam sobre o tema. Além disso, você pode utilizar jornais e revistas especializados no tema. E uma boa dica para quando você estiver em casa é listar as vantagens e desvantagens de cada tipo de energia, ok? O professor Duarte manda um grande abraço no coração de cada um. Tchau!